Oi, gente, sou Fabiana, professora da ERENC. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem nessa quarentena. Então, tô aqui hoje para gravar uma aula experimental com o objetivo de me aproximar um pouco mais de vocês. Imagino que está muito complicado aí para vocês em casa, sem contato físico com o professor para tirar dúvidas. Então, a gente está tentando estreitar aí essa relação, tá bom? Quer dizer que eu tô com muita saudade de vocês, que eu sinto muita falta das nossas conversas, dos nossos encontros aí todos os dias. Sinto falta até da posso ir no banheiro, posso beber água, vale nota, vai dar vista, tudo isso faz muita falta. E eu quero dizer que esse tempo está sendo muito difícil, mas que a humanidade já passou por coisas muito piores e nós conseguimos superar. A gente tem que ter fé, tem que ter esperança, que tudo isso vai passar e logo, logo a gente vai estar junto de novo e vamos retomar as nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar? Essa aula, na verdade, hoje a gente vai falar um pouco sobre estratégia de leitura em inglês, coisa que não é novidade, que a gente já vem discutindo isso, já vinha discutindo em sala de aula. E a gente vai trabalhar hoje com reading. Mais especificamente, algumas formas de você ter uma certa autonomia de entender o texto e responder questões relacionadas a ele. Belezinha? Então, vamos lá, começar. Então, veja. Reading, né? Qual é, afinal, o objetivo dessa aula? Então, veja. Hoje a gente vai desenvolver habilidades técnicas de leitura e compreensão de texto em inglês, ampliar vocabulário básico, compreender regras básicas de estrutura gramatical da língua, ok? E para isso a gente vai utilizar aqui alguns mecanismos, algumas ferramentas para que a gente atinja esse objetivo aí. Dentre elas a utilização das palavras cognatas, que você já sabe que são aquelas palavras conhecidas para você, que são palavras que parecem com com a língua portuguesa, né? Nós temos aqui também as palavras que você já conhece, que são muitas no texto. Nós temos verbos, também temos pronomes e preposições. Então, o reconhecimento dessas palavras no texto vai te ajudar a compreender o texto de forma global. Então, veja, lembrando que o nosso objetivo aqui não é traduzir o texto palavra por palavra, né? Word by word, não é. Nosso objetivo é entender o texto de forma genérica, não se atendo à tradução literal das palavras, porque às vezes essa tradução literal vai fazer com que você se prenda na tradução e se perca, né? Às vezes sai uma tradução meio desconectada. Então, não há essa necessidade, a gente já vem discutindo isso em sala de aula, e você vai se ater exatamente à questão global, o texto como uma forma genérica. Então, vejam, eu selecionei aqui algumas questões. A primeira delas, botei o texto aí para que você tenha uma visão global, uma visão do texto total, e em seguida eu fragmentei esse texto para que fique melhor a nossa compreensão e a utilização dessas estratégias que nós vamos trabalhar aqui, ok? Então, primeiro, fragmento do texto. Daí, a primeira coisa que a gente chama a atenção aqui é para o título, né? Esse lava-me. Então, nós temos aí 3 palavras que são importantes que você se atente para elas. Então, nós temos aí showers, wells e homeless. Então, eu acredito que você, dessas 3 palavras, já conheça algumas delas, né? Então, showers, banho, né? Wells, roda, pneu. E homeless, a gente chama a atenção aqui para esse homeless, que tem a utilização aqui do sufixo less, que a gente já vem trabalhando, prefixação e sufixação. E nesse momento é importante lembrar que o uso do sufixo e do prefixo, ele vai ajudar a compreensão da palavra. Às vezes você não sabe o significado dela, mas você tem conhecimento do prefixo ou do sufixo. E você faz aquela analogia e chega à associação dessa palavra.
né? Chega à tradução, ao entendimento dessa palavra ou de uma aproximação do entendimento dela, digamos assim, e vai te ajudar a entender o texto, ok? Então, veja lá. Nós temos aí esse homeless, que o less, você já sabe que é um sufixo que dá a ideia de menos, menos alguma coisa, e você sabe que home é casa, lar. Logo, a gente deduz que homeless, sem casa, sem lar, sem teto. Então, a gente vai fazendo aí essas associações para que facilite para você o entendimento. Então, vamos começar aqui. Então, nesse fragmento do texto, você vai separar as palavras que, para você, que se enquadrem aí naquelas características que nós vimos agora há pouco. São cognatas, são conhecidas, são verbos, são preposições, são pronomes. Então, a gente começa aí com São Francisco. Segundo, de acordo com uma recente, ó, aí nós temos recente, temos city, cidade, temos numbers. Todas palavras conhecidas para você, né? E cognatas, algumas cognatas. Então, a gente vê aí, ó, people, pessoas, né? Living, morando, verbo, morando, vivendo. E streets, ruas. Então, a gente já consegue compreender aí esse primeiro fragmento, onde vai dizer aqui que de acordo com a recente, com números recentes, então a gente entende que está se tratando aí de pesquisas, tem 4.300 pessoas morando na rua, ok? Aqui, de acordo com esses números. Among, esse among aí é uma preposição que significa diante. Então, diante de muitos, many, muitos problemas de quem? Do homeless, dos sem-tetos. Trata-se de que aí esses problemas? Ó, está no pouco, little, pouco, ou no access, não acesso. O problema está no pouco ou no não acesso aos banheiros, aos banhos. Então, São Francisco only has, apenas tem cerca de 16 a 20 banhos. Aí o destaque aqui vai para quem? Vai para essa palavra, stalls. Por que eu destaco ela aqui? Porque a gente imagina, né, suponhamos aqui que você não consegue, não sabe a tradução dessa palavra. Então, a gente vem discutindo em sala aqui a falta de uma palavra no texto, a falta da compreensão dessa palavra no texto, não necessariamente significa que você não vai conseguir compreender o todo, né? Então, eu destaquei essa palavra para que você continue o seu entendimento sem necessariamente traduzi-la. Então, considerando que você não consegue, não sabe a tradução dela. Então, a gente vê aí que em São Francisco, apenas 16 a 20 banhos para acomodar. Ó, acomodar quem? Them. Acomodá-los, né? Só há apenas entre 16 a 20 banhos para acomodá-los. Os homeless, acomodar os sem-teto. Então, o primeiro parágrafo, acredito que ficou claro para vocês. Seguindo aqui para o segundo parágrafo, então nós temos aí, ó, mas, Doni Sandoval, essa pessoa aí destaque vai para essa expressão, has made it her. Então, esse made aí, a gente lembra do made in China, né? Feito na China. Made, passado do verbo make. Então, o que acontece aí? Porém, mas ela, essa pessoa, tem feito, has made it. Tem feito o quê? A mission. Uma missão. Tem feito disso aí, né? Dessa problemática aí da falta de banho. Uma missão para quê? To change, para mudar essa situação. Ela tornou isso a missão dela. Então, a gente continua aí, ó, year old, é uma expressão de idade, você então fala da idade dela aí, de 51 anos, e vai continuando aí, ó, uma executiva. E ela started, ela deu início aí, ela começou esse projeto, Lava May, e a gente vai seguir na sequência, Showers on Wells. Então, o que é esse projeto? Showers, banhos on wells, sobre rodas. Então, a gente entende que é um banho aí ambulante, né? Para comunidade aí sem teto. Então, ó, a new project,
um novo projeto. E aí a gente destaca aqui, ó, City Buses. Então, são ônibus. Esse projeto se trata de quê, afinal? Como é que vai se dar esse banho sobre roda? Ônibus das cidades que estão aí, digamos assim, desativados. Então, ônibus desativados e ela into shower stations. Ela vai transformar isso em estações de banho. Para quem? Para os sem teto, ok? Então, each bus, a gente segue aí na sequência, each bus, cada ônibus, will have, destaque aqui para will have, esse will, lembrando que é uma partícula do futuro, tem a intenção de jogar o verbo, a frase seguinte para o futuro, então, have, ter, o verbo ter, então, cada ônibus terá aí duas shower stations, estações de banho. E a expectativa dela, be able to, é que seja capaz de, be able to, provide, né, de prover, de conseguir providenciar aí 2.000 banhos por semana. Então, a gente conclui aqui o segundo parágrafo e eu acredito que esse processo ficou claro aqui para você, esse texto, né? Vamos averiguar agora na resolução da questão. Então, nós temos aí a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a. Então, letra A, empregar moradores de rua em lava-jato para ônibus. B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. C, comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. D, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. E, abrigar 2 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Então, nesse momento, se você achar necessidade, dá uma pausa no vídeo e tenta responder a questão, ok? Vamos lá, resposta B. O texto vai falar o tempo todo aí da questão da criação, que o objetivo do projeto é esse, né? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Então, para você que acertou a questão, parabéns. E a gente segue aqui com a nossa aula. Atenção para a dica, ok? Preste atenção aqui. Então, veja, os cognatos representam cerca de 30% de um texto em inglês. Pessoal, 30% é muita coisa. Então, daí a importância de dedicar um tempo a mais na absorção de palavras cognatas. A gente entende que todo texto em inglês, ó, aqui diz, não há registro da existência de um texto em inglês que não apresente, no mínimo, uma palavra cognata com a língua portuguesa. Então, diante disso, a gente considera que é extremamente importante absorver vocabulário e absorver essas palavras cognatas, né? Que podem fazer essa confusãozinha aí entre uma palavra cognata e não cognata. Então, a gente precisa realmente dar atenção a isso aí. Então, nós temos aqui mais uma dica. Os cognatos possuem 3 classificações: idênticos, semelhantes e vagamente parecidos. Porém, deve-se ficar atento às palavras não cognatas. Então, há algumas dúvidas que, por vezes, surgiram em sala de aula. Essa palavra é cognata ou não é? Né? Sim, a gente compreende aqui que, como tem essas variações aí, significa que a maioria delas vai ser cognata, sim. Muitas vezes com uma vaga semelhança com a língua portuguesa, mas não deixa de ser cognata, beleza? Então, vamos investir aí no estudo, na absorção dessas palavras. Vamos seguir. Segundo texto aqui, a segunda questão, Enem 2018, a gente vai seguir na mesma lógica do início da aula, destacando do texto aquelas palavras que eu já conheço, que são verbos e preposições e que podem, de alguma forma, me ajudar a entender o sentido geral do texto. Então, nós temos aqui, destaque vai primeiro para don't write in English, destacando que o don't é um auxiliar do presente, é uma partícula que tem a intenção de jogar o verbo aí, a frase seguinte, para o presente e considerando que ele está aí na negativa, né? Então, você sabe que write é o verbo escrever.
Então, não escreva em inglês. They said, eles disseram. E aí a gente segue o destaque aqui para o verbo to be. Is not, não é. Quem não é? O inglês não é a sua língua mãe. Então a gente segue, ó, the language, a língua que eu falo, I speak. A língua que eu falo becomes mine, se torna minha. A língua que eu falo torna-se minha. Suas distorções, suas estranhezas. Aí segue, ó, all mine, tudo meu. Mine alone, apenas meu, só meu. It's half. Aí o half, a gente destaca, faz uma associação com a hora, quem aprendeu aqui. It's a half past 9, são 9h30, né? 9h30, metade. Então ele diz, ó, a autora continua, metade inglês, it's half English, half Indian, metade inglês, metade indiano, funny, engraçada, talvez, mas, but, né, mas é honesta. E a gente segue aqui para essa construção, it is as human as I am human. Então a gente segura nessa expressão aí, para falar sobre comparativo, né? Faço aqui um paralelo. A expressão as, adjetivo as, trata-se aí de um comparativo de igualdade, tão humano quanto eu sou humana. Então, ela está falando que a língua é tão humana quanto ela é humana, e ela segue dizendo que ela mostra aí, ela representa as alegrias, os anseios, né? E as esperanças dela. Então, a gente pensa, de repente, há aí alguma palavra nesse texto que, por alguma razão, você não lembra o significado, ou talvez seja desconhecida para você, mas a gente vai sempre lembrar que nós estamos falando aqui de uma forma genérica, global, tentando entender o sentido geral do texto. Então, mais uma vez, eu lembro que você não se prenda àquela palavra que você não conhece. Então, vamos para a questão. A poetisa Kamala, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa obra não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela, letra A, usa a língua inglesa como efeito humorístico. Letra B, recorre a vozes de vários escritores ingleses. Letra C, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Letra D, demonstra consciência da sua identidade linguística. Letra E, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Nesse momento, eu acredito que você já sabe a resposta, né? Voltando aqui para o texto, a gente vê que a autora vai falar aí de uma certa apropriação. Olha, não escreva em inglês, apesar de eles terem dito isso, aí segundo o texto, aí ela continua. O inglês não é a sua língua mãe. Aí ela vai justificando isso. A língua que eu falo se torna minha, com distorções, com as peculiaridades dela, é tudo minha, é só minha, é metade inglês, metade isso, mas tudo isso é honesto, e isso é humano, e é legal, mostra as alegrias e tal. Então, diante dessa fala da autora, a gente percebe que ela, aqui, ó, demonstra consciência de sua identidade linguística, né? Então, é como se ela fizesse aqui uma apropriação da língua para ela, né? Como fenômeno linguístico, como demonstração de poder, porque a língua, ela fala tudo isso. Eu acredito que também já ficou claro para vocês. Então, para você que acertou essa questão, parabéns, e a gente segue a sequência. Então, curiosidade. Vamos aqui a algumas curiosidades da língua inglesa. Então, a primeira delas, de todos os idiomas do mundo, o inglês possui o maior vocabulário. Você sabia disso? Por que que a gente pega tanto no pé? Olha, estuda inglês. Ó, ele possui o maior vocabulário do mundo e é a língua mais falada do mundo todo. Onde você chegar, vai ter lá uma plaquinha em inglês ou vai ter lá alguém falando inglês. E mais uma curiosidade, a palavra bookkeeper é a única palavra em inglês
com 3 letras duplas consecutivas. Então, nós vamos ter aqui 2 Os, 2 Ks e 2 S. A palavra bookkeeper, esse fenômeno aí, certamente não vai acontecer em palavra nenhuma mais. Bookkeeper, na verdade, é contador. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Pronto, na sequência, nós temos aqui uma questão, ainda com palavras cognatas, e eu acredito que você deve saber. Eu passei uma lista de cognatas para que você estudasse, e para aquele que estudou, vai conseguir acertar essa questão, né? Então, vamos lá. Então, na palavra pretend, to pretend, nesse caso aí, means, significa. Então, letra A, entender. Letra B, pretender. Letra C, fingir. Letra D, tender. Letra E, fazer. Então, dá uma pausazinha aí, pensa um pouquinho. Afinal, pretend é uma palavra cognata ou é um falso cognato? O que é que você acha aí? Pronto, vamos lá. Então, pretend significa fingir. Para você que fez essa associação, lembrou que é um falso cognato? Parabéns. Vamos lá. Pronto, mais uma questão. Aqui nós temos agora, dadas essas sentenças aí de 1 a 4, você vai marcar a alternativa aqui ao lado que completa corretamente os espaços em branco. Então, o que é importante destacar aqui dessa questão? O que é que pode nos ajudar aqui para poder matar essa questão aí? Então, eu destaquei aqui primeiro a palavra last night, a expressão last night, que significa ontem à noite, né? Noite passada. Então, você tem aí, ó, que os garotos do jogo, noite passada, ontem à noite. Então, esse last night indica que a expressão está no passado, obviamente o verbo escolhido deverá estar também no passado. O que, nesse caso, não vai nos ajudar muito, fazer muita diferença, porque todas as questões aí, os verbos estão no passado. Porém, você já vai saber que a gente não vai eliminar a letra A e B, por se tratar do verbo watch, o verbo assistir, e você sabe que o verbo assistir é watch. Então, aqui a gente já sabe que vai entrar watched, ok? Então, ficamos aí entre a letra C, D e E. Segunda questão, he gave. Esse gave também está no passado. He gave, ele deu o quê? Aí nós olharemos aqui na questão, que está se tratando de um colar que ele deu aqui, é um colar de diamantes que ele deu à mãe dele. E aí, vamos entrar novamente nesse dilema. Afinal, colar é uma palavra cognata ou trata-se de um falso cognato? Então, analisa aí. Para você que sabe que colar é um falso cognato, a gente vai marcar aí a questão, a palavra necklace. Então, ele deu esse colar de diamantes à mãe dele, necklace. Terceira questão, I didn't like the film. Aqui a gente vê também que o did é uma partícula do passado, que está aí na negativa, e está dizendo que ele não gostou, eu não gostei aí do filme que ele foi. Então, nós temos aí a opção terrific e temos a opção terrible. Uma dessas opções aí é um falso cognato, vai dizer justamente o oposto. Uma coisa é terrível, a outra é boa, né? Prazerosa. Então, é massa, digamos assim. Então, o que é que você acha que vai entrar aí? Afinal, qual dos dois significa, de fato, terrível? Então, para você que achou que é terrible, você acertou. Por fim, nós temos aí they finished the test. Eles terminaram o teste. Finalmente, eles terminaram esse teste, né? Então, a gente entende aí o finally. Obviamente, a questão correta trata-se da letra C. Pronto, aqui, pessoal, nós temos algumas dicas para que você tenha uma boa interpretação
textual, seja para resolução de questão, seja para entender o texto de forma rápida. Enfim, primeira delas, nós temos leia o título e o subtítulo do texto. É importante que, às vezes, a leitura desse título ou do subtítulo vai te dar um norte, né? E grande parte a gente consegue responder questões também apenas com a leitura do título e do subtítulo, ou eliminar algumas questões também. 2, veja qual é a fonte do texto, observe lá embaixo de onde ele foi extraído, isso também vai ser de importância para eliminar questões. 3, identifique o tipo de texto, se é uma música, se é um poema, se é um anúncio, se é um artigo, etc. Afinal, o que ele é? Isso vai dizer as características do texto e pode te dar aí algum suporte na hora também das resoluções, porque, a depender do texto, tem um propósito para cada texto e isso vai te ajudar aí em eliminar também algumas questões. E, por fim, observe atentamente as imagens quando houver. Então, a gente já tem visto isso também em algumas resoluções e questões que, por vezes, a imagem ela vai dizer muita coisa, gráficos, tabelas, então tudo isso é extremamente importante que você atente para elas. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu disse, é uma aula experimental e fiquem bem. Dediquem esse tempo aí a dizer que ama, a quem você realmente ama. E vamos continuar aqui firmes e fortes na esperança e na fé, que logo, logo a gente vai se encontrar de novo, tá bom? Beijão e até a próxima!